Pois bem, o próximo tema do nosso painel: qual o papel da negociação coletiva para a modernização das relações de trabalho? Para tanto, convidamos à mesa, inicialmente, o Dr. Otávio Calvé, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Social pela Universidade de Castilha-La Mancha. Convidamos também a doutora Cláudia Durante, especialista em Relações de Trabalho e Arbitragem e Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, advogada sócia do escritório Maia e Maia Advogados Associados, também membro do IAB. Passo a palavra agora ao doutor Otávio Calvé, palestrante nato, juiz aqui do Rio de Janeiro, que vai nos abrilhantar com suas colocações. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, né? Sempre uma oportunidade a gente falar de temas novos, estando aqui no IAB, doutor Pedro, doutora Cláudia, e agradecer o convite da doutora Carolina. Assim, no meu sentir, a questão da negociação coletiva, como ela pode melhorar as novas relações de trabalho, eu tenho assim a plena convicção de que a negociação coletiva é um dos pilares para que a gente possa sair desse buraco, desse abismo que a gente vive na área trabalhista. Porque ela está dentro de um dos eixos da reforma que simplesmente atribui responsabilidade ao próprio ator social. E isso que falta, a meu ver, na área trabalhista, né? A negociação coletiva, para mim, ela vai ter assim, um enorme papel na redução de litigiosidade e na evolução do direito do trabalho. Mas é claro que, para isso, a gente precisa de certos pressupostos. E aí a crítica que eu faço à reforma trabalhista como aconteceu. A gente sabe que a reforma trabalhista aconteceu numa janela de oportunidade. Então, assim, isso aconteceu, fato. É inconstitucional? Não. Os procedimentos foram observados? Foram. Então, a forma política como aconteceu não me agradou, acho que não agradou ninguém. Mas aconteceu e é legítimo. Está dentro do sistema de poder. Então, esse discurso, para mim, já acabou. Gostaria de ver uma mudança que pudesse ter sido mais lenta, mais bem trabalhada. Por quê? Porque a negociação coletiva, para ser efetiva, ela parte do pressuposto que o ator social tem, de fato, poder para poder fazer essa atuação. Ou seja, a gente precisa de sindicato forte, sindicato atuante, sindicato que tenha legitimidade, sindicato que o trabalhador acredite nele, sindicato que o Ministério Público acredite nele, sindicato que o juiz acredite nele. E não é isso que a gente tem no nosso mercado. O nosso grande problema, o primeiro grande problema, foi nós termos desvirtuado toda a origem histórica do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele surge pela área coletiva, só que a gente desenvolve ele de forma individual. E nesse momento que a gente vive, que a gente atribuiu mais poder aos sindicatos, o que está certo, a gente sabe que primeiro teremos um retrocesso para depois ter um avanço. A gente não pode ignorar isso, isso é uma realidade. Por que a gente vai ter primeiro um retrocesso? Porque a estrutura que estava conformatada de forma errônea, a meu ver, foi ceifada com o fim da contribuição sindical compulsória. Então, a gente sabe que nós tínhamos uma estrutura que, acomodada com a contribuição sindical compulsória, produziu diversos, inúmeros, milhares de sindicatos que não cumprem o seu papel, que não têm legitimidade, que não fazem boas negociações. Então, é normal que o juiz tenha uma resistência, porque o juiz está ali no front vendo o que deu errado. Isso é normal. E a nossa base sindical é muito ruim. E isso é um dado estatístico que todos nós conhecemos. Então, o que acontece nesse momento que a gente vive? Você tem um corte de contribuição sindical compulsória, que vai levar ao enfraquecimento em curto prazo, claro. Vários sindicatos tendem a acabar, vários tendem a se unir, enfim. Os senhores devem estar vendo isso de forma talvez mais próxima do que nós juízes, porque ainda não deu tempo de chegar na justiça, né? Mas no dia a dia a gente já tem vários relatos de sindicatos que, a partir da reforma trabalhista, só tem uma única preocupação: arrumar um jeito de ter receita. Não interessa como, né? Tem que ter um jeito de ter receita. Então, assim, esse primeiro momento vai ser um momento, eu acho, que não vai ajudar na construção de um novo direito do trabalho. Eu acho que esse primeiro momento vai ser um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, atores sociais da área trabalhista, temos que ser extremamente probos, extremamente corretos na nossa atuação,
para a gente separar o joio do trigo. É um momento de oportunidade, onde a gente vai poder ver quem realmente faz o seu papel e quem não está contribuindo para o nosso cenário. E quem não contribui deve ser extirpado, sim, sem pena, porque é isso que dificulta o nosso desenvolvimento. Então, esse primeiro momento, não tem a menor dúvida. As estatísticas daqui a 2, 3 anos vão mostrar que a gente teve perda. E, obviamente, já estou sendo profético. A culpa vai ser da reforma trabalhista. Não tem a menor dúvida disso. Vai ter manchete, jornal, por aí vai, etc, etc, etc. Mas eu sou otimista. E acho que a gente tem uma grande oportunidade de construir um novo cenário. Esse novo cenário, para mim, vai passar por 3 eixos principais. O eixo da negociação coletiva e o eixo do papel do Poder Judiciário e dos advogados. Então, assim, para funcionar, a gente vai precisar do eixo melhora na negociação coletiva, que eu acho que não vai acontecer de imediato, só no segundo momento. O segundo eixo, que é o Poder Judiciário, realmente cumprindo o seu papel, um papel de intervenção mínima, sim, mas sem ser omisso quanto a vícios e nulidades. Então, só para terminar rapidinho, quando o artigo 8º da CLT fala da intervenção mínima e que a gente vai olhar só as condições de validade, não tenha dúvida, tá, gente? Isso é quase que pacífico entre nós. Condições de validade envolve analisar se o conteúdo poderia ser negociado. Não é o resultado da negociação, mas é o conteúdo. Não pode negociar tudo e qualquer coisa agora. O legislador deixou isso muito claro. O legislador separa o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Então, esse conteúdo a gente vai analisar. Está dentro do que pode ser negociado? Tá. Então, ok, o resultado da negociação não me pertence. Pertence aos próprios atores sociais. Pode negociar só para pior? A meu ver, pode. Porque o que é pior, o que é melhor? É a situação fática daquele momento que diz qual é a necessidade do trabalhador. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário vai ter que cumprir o seu papel dentro da prescrição legal, E o advogado, o advogado trabalhista que está num momento assim que tem que saber exercer seu papel. Então, assim, é o momento do advogado também saber usar esse poder de forma correta, proba, com dignidade, para que a gente possa mostrar para a sociedade que esses novos institutos e esse novo direito de trabalho vai realmente produzir um direito melhor e, no final das contas, a tão sonhada justiça social. Obrigado por tudo, gente. Doutor Otávio, sempre com uma visão muito lúcida do momento, do direito. Eu fui seu aluno há 10 anos atrás na Fundação Getúlio Vargas e o discurso não era tão... E não havia reforma à época, mas sempre essa visão muito lúcida. Passo a palavra agora para a doutora Cláudia Durante, especialista em relações de trabalho, arbitragem, gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, advogada, sócia do escritório Maia e Maia Advogados. E com nossa colega também, Lia B. O tema é extremamente interessante, o papel da negociação coletiva para a modernização das relações de trabalho no Brasil, mas é também um tema muito vasto. Se a gente imaginar, por exemplo, que a negociação é a base de toda e qualquer relação humana, qualquer relação humana que se queira ser equilibrada, ela prescinde de uma negociação. Essa greve, por exemplo, que nós tivemos no governo federal, ela demonstra que, se, por exemplo, o governo tivesse dentro do Ministério dos Transportes uma Câmara tripartite, uma Câmara setorial, nós nunca teríamos chegado à crise que o governo chegou. Por quê? O assunto referente ao preço do combustível seria tratado de forma tripartite dentro do próprio governo. E digo mais, se essa negociação não chegasse, não lograsse um êxito em tentar influenciar a política de preço, no mínimo, o governo estaria preparado, sabendo que ocorreria algum tipo de movimento pelo fracasso do seu poder de mediação dessa negociação. Então, nós não teríamos sido assolados por uma greve tão profunda, como foi o caso da greve dos caminhoneiros. Então, sobre o modelo de relações de trabalho no Brasil, eu poderia escolher qualquer marco, É bom a gente escolher um marco, senão a gente vai ficar falando aqui de 100 anos de história. Então, eu escolhi como marco a segunda metade da década de 80, que foi o movimento de democratização
no Brasil, e que foi quando as entidades sindicais começaram a ter uma discussão sobre a questão do modelo de relações de trabalho que tínhamos e a necessidade de reformulá-lo. Aí já para tentar alcançar o modelo de liberdade e autonomia sindical que já vinham sendo preconizados pela Convenção em 37 da OIT. Então, eu defendo a tese que de 86 para cá, nós tivemos 3 grandes ondas de reforma sindical. A primeira onda veio com a Constituição de 88, onde os sindicatos começaram a sair daquele modelo que nós tínhamos, o modelo corporativista da década de 40, e começou a entrar no modelo de liberdade e autonomia sindical. Nesse momento da Constituição de 88, não tocamos na contribuição sindical obrigatória. Então, nós não fizemos ali em 88 toda a reformulação do modelo. Nós não atingimos a liberdade e autonomia plena. Nós continuamos, a nossa legislação continuou a manter um modelo que passou a ser um modelo híbrido, né? Então, os sindicatos continuaram dependendo para se sustentar do imposto que era arrecadado pelo governo federal. Então, ele continuou a manter um atrelamento ao aparelho de Estado. E aí veio a segunda onda, na minha opinião, da reforma sindical do modelo, em 2005, quando a emenda constitucional 45, que na realidade, quando ela modifica a Constituição naquilo que diz respeito ao dissídio coletivo, ela vem como fruto de um trabalho que foi empreendido naquela época, que começou em 2004 e terminou em 2005, que foi o Fórum Nacional do Trabalho. O Fórum Nacional do Trabalho foi uma tentativa do governo federal de fazer essa reforma trabalhista, que vem hoje, na minha opinião, muito mais como um revanchismo até, né, nessa janela de oportunidade, ela vem muito mais como um revanchismo do que como um trabalho de consenso entre os interessados. E aí, dentro nessa expectativa, eu fui convidada, junto com outras pessoas, advogados, e, enfim, para construir esse projeto de negociação, que se transformou posteriormente na Mesa Nacional de Negociação Permanente, que durou até a época do impeachment da presidente Dilma. Então, eu participei do Fórum Nacional do Trabalho, representando, no caso, o governo, na parte que dizia respeito exatamente sobre negociação coletiva. E foi deste fórum que surgiu a emenda 45, no tocante à questão de que o poder normativo da Justiça do Trabalho deveria ser também reduzido. Ou seja, a Justiça do Trabalho deveria sair deste cenário das relações de trabalho, da forma como ela vinha se colocando nos últimos, sei lá quantos anos, na época 60 anos, eu acho, né? Porque os atores sociais interessados deveriam ter capacidade de eles próprios, através de seus próprios meios, criarem as suas condições de trabalho, e não mais que essas condições de trabalho viessem através do poder sui generis que era dado à Justiça do Trabalho de criar normas de trabalho. Então, a emenda 45 faz isso, faz de forma imperfeita, ela mantém o dissídio coletivo, mas ela cria a possibilidade da arbitragem e a figura do comum acordo. É uma forma que se achou naquela época exatamente para coibir totalmente a intervenção do judiciário nas relações de trabalho como criador de normas, não como julgador de litígio, que aí é uma situação completamente diferente. Eu posso ter um dissídio de natureza jurídica, eu quero esclarecer a norma. Não é isso? Bom, então, ali nós continuamos evoluindo no nosso modelo de liberdade e autonomia. Em 2005, tivemos a Lei 11.648 de 2008, que também vem, de certa forma, do Fórum do Trabalho, na medida em que ela reconheceu as centrais sindicais. Isso pode parecer uma questão pueril, mas não é. No momento em que se reconhece que as centrais sindicais podem representar as categorias, está sendo rompido aquilo que foi, digamos assim, o último bastião de luta da reforma da organização sindical, que é o poder das confederações,
criou-se um sistema paralelo de representação nacional das categorias. Então, aquelas confederações nas quais os sindicatos agora já mais combativos, mais legitimados, não conseguiam atingir. E reconheceu-se as centrais sindicais, quase criando, então, uma estrutura sindical paralela, mas deu-se a elas a participação na contribuição sindical, ou seja, sustentação através do imposto. Então, o tempo todo a gente vê que a gente quer romper com o modelo, mas a gente tem dificuldade de romper com o modelo. A gente está sempre buscando alguma coisa no Estado, né? E aí nós tivemos agora a terceira onda da reforma sindical. Aí sim, que os meus colegas provavelmente vão querer polemizar muito, né? Quando eu digo que é o aperfeiçoamento do modelo democrático de relações de trabalho, do modelo democrático de organização sindical. Por quê? Porque ele acaba com a contribuição sindical. E acabar com a contribuição sindical é preconizado pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, desde muito antes da década de 80, desde quando se falou em democratizar as relações de trabalho. Não é verdade, Excelência? Então, eu me pergunto, por que esse espanto? Lá em 88, a redação do artigo 8º é uma redação de consenso, porque ele diz assim, ele cria novas contribuições e colocou por consenso, ele coloca, a pedido de muitas entidades sindicais, ele coloca, sem prejuízo da contribuição prevista em lei. Ou seja, o artigo ele tinha sido criado para que se extinguisse a contribuição sindical e ela fosse substituída pela confederativa, e na realidade aquilo criou uma polêmica tão grande no meio sindical, porque conviviam sindicatos que pensavam de uma forma e outros que pensavam de outra, que teve que ser feita aquela redação de consenso mantendo o imposto sindical. Então, hoje a reforma trabalhista, ela veio tão simplesmente para trazer aquilo que já se esperava que viesse desde 88, portanto, há 30 anos. E o que me choca é que as entidades sindicais não se prepararam para esse momento. A negociação que foi feita com o governo, na realidade, ela não se tornou, ela teria que ter sido uma medida provisória que nunca veio, nunca foi publicada. Mas o legislador não inovou tanto assim, isso já era esperado, mas foi imperfeito. O que faltaria para a gente terminar a transição de modelo e que ajudaria sobremaneira essa questão da extinção do imposto sindical, da contribuição sindical? Nós termos o final do monismo, o final da unicidade sindical. Nós termos a liberdade ampla de organização, em que as entidades sindicais se organizariam de acordo com a vontade daqueles que estão interessados na criação do sindicato. E não mais essa ideia de que o sindicato representa a categoria, embora a categoria não seja obrigada a contribuir mais pelo fim do imposto sindical. Então, quando se instituiu o imposto sindical, na minha opinião, além de um período de transição, teríamos que ter também a extinção do monismo ou da unicidade sindical, porque aí cada sindicato seria sustentado pelos que são verdadeiramente interessados em que aquele sindicato exista. E aquele sindicato vai ser mais representativo e vai poder negociar legitimado. Então, a reforma extinguiu a contribuição sem prever um prazo de adaptação para as entidades, embora eu acho que esse prazo de 30 anos já foi mais do que suficiente, né? Existe uma contradição, o sindicato representa a categoria, mas ele só pode arrecadar de quem autoriza, né? A reforma fala nisso, e nós temos toda a vasta jurisprudência que foi criada pelos tribunais. Na realidade, os sindicatos hoje estão engessados, porque tanto a contribuição assistencial quanto qualquer outro tipo de contribuição negocial, elas vêm sempre com essa obrigatoriedade de só poder ser imposta para os seus associados ou para aqueles que assim autorizem, né? E hoje, como eu disse, o sindicato representa a categoria,
mas ele só pode arrecadar de quem autoriza. E, por último, analisar o fato de que uma representação sindical, como existe hoje, de categoria, ela pode ser um fator de crise em uma negociação com greve, por exemplo. Porque um sindicato que representa uma categoria por lei, não é isso? E não representa uma categoria por formação na sua origem. Hoje você pode fazer um sindicato, você não tem número limitado de pessoas para fundar um sindicato. E, por último, caminhar para a legitimação das entidades sindicais através da questão do pluralismo sindical. E aí, a negociação coletiva, ela tem futuro, né? Porque, de uma certa forma, a Lei 13.467, ela restringiu bastante os casos em que a negociação coletiva é obrigatória. Hoje você pode fazer uma negociação, por exemplo, de banco de horas, tanto individualmente com o trabalhador, tanto se for por 6 meses com todos os trabalhadores de uma empresa. Você não precisa mais do sindicato. O sindicato, como interlocutor, as atribuições obrigatórias dele foi bem reduzida pela Lei 13.467. E aí a pergunta é, a negociação tem futuro? Olha, eu acho que sim. Ela interessa tanto para os empresários quanto para os trabalhadores, porque a negociação, ela é uma forma de conseguir um diálogo não apenas nas questões salariais, mas, como eu disse, por exemplo, nós poderíamos ter câmaras tripartites setoriais, por ministérios, onde nós poderíamos influenciar na própria política do governo. É assim que os estados democráticos fazem, né? Os sindicatos, com certeza, eles não vão desaparecer, como disse o Dr. Calvé, eles vão se tornar mais representativos. Eles vão se tornar mais representativos na medida em que eles irão ser os interlocutores nas negociações, né, e formados a partir das pessoas verdadeiramente interessadas. Nós vamos evoluir, provavelmente, para um modelo de negociação por empresa. Esse modelo, ele é muito mais real, muito mais palpável do que o modelo que nós temos hoje, porque cada empresa vive a sua realidade. Às vezes, um ponto que é muito importante para uma empresa é menos importante para outras. Na noção de categoria, nós temos, na realidade, acordos de mínimos. As convenções coletivas de categoria são convenções de mínimos, porque o sindicato patronal representa tanto uma empresa gigante quanto uma empresa pequena. Então, ele não pode fazer uma convenção em que ele chegue ao limite daquilo que aquele setor tem capacidade de conceder. Ele tem que ficar ali numa média, geralmente é uma média rebaixada. Os trabalhadores, por sua vez, eles também saem da negociação sempre com uma sensação de que não conseguiram atingir tudo aquilo que era possível, exatamente por essa questão, né? Então, a negociação por empresa, ela tira uma radiografia exatamente daquela situação. Acho também que os sindicatos de categorias diferenciadas tenderão a terminar ou serem aglutinados, né, formando sindicatos por ramo de atividade ou por empresa. E que hoje os sindicatos, até pela própria crise do Estado brasileiro, de que hoje o nosso Estado, ele faliu, na minha opinião, né? A maior crise que nós atravessamos hoje é a crise do Estado, porque ele não consegue exercer o seu papel, que é de dar à sociedade, pelo menos, saúde e educação mínima, de qualidade. Então, o nosso Estado faliu. Ele não consegue também ser um Estado negociador, a gente viu isso nesse momento agora, né? Ele não avalia, ele não consegue avaliar, ele não tem um observatório social, ele não avalia o impacto das suas políticas públicas na sociedade. Então, assim, na minha opinião, o Estado hoje faliu. Espero que o próximo governo consiga resgatar o nosso Estado.
Então, nesse momento, tanto as empresas privadas quanto as entidades da sociedade civil têm que assumir esse vácuo do Estado. E, então, eu acho que é nessa linha que as convenções coletivas e os sindicatos irão atuar, não só como uma forma de captação de renda, mas também como uma forma realmente de atuação social, em prestar serviços de saúde, educação, formação profissional e previdência para as categorias representadas. Então, eu acho que a negociação coletiva tem futuro, sim. A gente tem muita coisa para discutir nas negociações e acho que esse relacionamento ele é fundamental para que a gente possa ter paz social. Porque a ausência da negociação é a crise que nós vimos no mês passado da greve dos caminhoneiros. Aquilo ali é a ausência de diálogo, é a ausência de visão do governo sobre o resultado das suas políticas públicas na prática, é a ausência de interlocutores legitimados, seja no governo, seja na sociedade. Obrigado, doutora Cláudia. Eu acho muito importante essa questão da perspectiva histórica, porque nós vivemos um momento de desorientação aeroespacial. Então, é bom a gente se situar no tempo, no espaço, saber de onde nós viemos e talvez para onde nós estamos indo. Em termos de direito coletivo do trabalho, eu acho que é uma urgência da literatura brasileira, nós vamos precisar estudar isso muito. Infelizmente, a doutora Mauri Mascaro não vai poder nunca mais atualizar a obra dele, Compêndio de Direito Sindical, talvez seja a única obra de referência. Teve de mais novo nos últimos 10 anos em termos de direito coletivo, talvez tenha sido o princípio da adequação setorial negociada do ministro Maurício Godinho Delgado, o que é muito pouco. Vai precisar estudar muito direito coletivo, direito comparado, etc. E se a gente não tomar cuidado, a negociação individual vai passar à coletiva. E a reforma ela já permitiu isso em vários aspectos, a questão do hipersuficiente. Se a gente não tiver ali uma teorização mais específica do direito coletivo, um avanço, um incentivo ao direito coletivo, a gente vai ficar mais atrasado que nós estamos nos países europeus, por exemplo, onde a negociação coletiva é muito presente. Mais dois palestrantes, vamos agradecer mais uma vez a eles, uma salva de palmas. Vamos sair daqui com muitas reflexões.